passa fundamentalmente, né, pela contenção do arbítrio do Estado. Nós temos que entender que o Estado moderno é aquele que respeita o direito das pessoas, inclusive das pessoas que estão sendo processadas por um crime, porque o indivíduo que comete um crime, ele não deixa de ser pessoa. Nós não vivemos no direito penal do inimigo, que divide pessoas em cidadãos e não cidadãos. Nós vivemos no Estado que não faz essa divisão. Então, o direito... Sim, aí, nisso entra o princípio da igualdade jurídica, né? Sim. Em que se inclui as diferenças pessoais e se exclui as diferenças sociais. Né? Uhum. Acho que é mais ou menos assim. Tem que ter em mente que o garantismo penal, ele é uma teoria que visa, que não é abrandar, passar a mão por cima de alguém. É apenas isso, trabalhar com a lei, mas apenas isso. O indivíduo cometeu um crime, foi condenado, cumpre a pena. Não está querendo passar a mão na cabeça do sujeito. E também é nesse sentido ali que os direitos fundamentais ali são redefinidos, né? Como aqueles direitos cuja garantia é necessária satisfazer o valor das pessoas e realizar-lhes a igualdade. Então, fala em igualdade, a tolerância, os direitos fundamentais. Sim. Nosso trabalho também fala na falácia política e falácia garantista. Fala também do garantismo, a desobediência, a resistência, as garantias políticas e garantias sociais, a luta pelos direitos, os direitos contra os poderes, a construção e crise do conceito do direito subjetivo nos positivismo do século XIX. Então, fala em diversos temas ali, né? E garantismo de mudança jurídica e democracia direta. Mas hoje eu fui lendo e fui me aprofundando ali. Olha, é uma pena mesmo, assim. Mesmo o senhor fala, quem pode estudar o tempo todo, quem tem o tempo livre para estudar, que se dedique o máximo que puder, né? Por causa que realmente vem a somar muito a leitura, né? Sim. Sabe que... Principalmente desse livro. Sim. Sabe que eu passei minha graduação toda trabalhando com autores mais simples, autores brasileiros aqui, que nós conhecemos aí. Eu não fui apresentado a autores como Ferraioli, como Roxin, Welser, só ouvia falar nesse pessoal, algum artigo, eventualmente, via na internet, mas não fui apresentado pelos meus professores a esses grandes autores que criaram, que construíram a teoria do direito penal, por exemplo. E agora, no mestrado também não fui, até porque meu mestrado não era na área de penal. E agora, no doutorado, eu tenho trabalhado muito profundamente nesses autores, né? Klaus Roxin, Welser, Bidin, Ferraioli, então eu tenho contato com obras incríveis, assim, que faz a gente entender, né, de onde vem essas ideias, essa teoria toda. Que a gente conhece a teoria do direito penal, a teoria do delito, a teoria das penas, tem os nossos manuais aí. Deve ser por isso que o Lênin Streeck dá muito pau no manualismo, né? No início, o senhor falou que existe ali uma resistência ali contra essa obra ali, vem a ser política. É que existe, Alvanir e colegas, um movimento, senso comum, deixo bem claro aqui, é senso comum, sim, que a única maneira de evitar o aumento da criminalidade é com o recrudescimento ou aumento de penas, novos crimes e encarceramento em massa. Né? Parece que é difícil de ver que não deu certo isso. Queria comentar, Alvanir? Não. Tá. Então tem esse pessoal, e então esse pessoal, essa ideia bate de frente com o que determina esse livro, com o que informa esse livro, né? Que é o garantismo penal, garantir que se cumpra a lei até mesmo na hora de punir alguém. Então, promotores de justiça, como regra, que são pessoas estudadas, mas estudam a lei. Vocês devem lembrar que um dia eu falei para vocês, que está sendo gravado aqui, até é bom que eu seja, e vai ficar público,
que eu falei para vocês que o Zaffaroni dá um exemplo muito interessante, o Eugênio Raul Zaffaroni. Ele diz que nós temos grandes autoridades que sabem fazer a subsunção do fato à norma. Então, ocorreu um fato, sabem qual é a norma, se acham de primeira, mas não estudam a etiologia do crime, não estudam a etiologia de onde vem essa norma, né, da onde veio o crime, por que tem crime, por que foi criada essa norma. Então, eu saber qual é a norma aplicada a um fato até é louvável, porque são tantos fatos, tantas normas que a gente não sabe, por vezes. Mas conhecer com profundidade as raízes desta violência, as raízes, a motivação da existência de ter um arcabouço jurídico garantista, que, em suma, é bom para nós, não é bom para um delinquente, é bom para nós. No momento em que nós travamos o arbítrio do Estado, a força do Estado, o Estado, como eu tinha um professor que falava, não brinca com flores. O Estado usa armas, não usa flores. Então, o Estado atropela, ele atropela, caminha por cima e mata. Se nós não tivermos um garantismo, uma contenção a esse Estado, e esse Estado que eu falo é o sistema policial, o sistema judicial, o sistema ministerial, nós teremos sérios problemas, né? Vimos esses dias aí, eu coloquei em alguns grupos, não sei se mostrei para vocês, do professor ali, acho que é de Porto Alegre, não lembro bem de onde, que teve que ir embora agora do Rio Grande do Sul, foi acusado lá de assédio, sem nenhuma... Era justamente isso que eu ia falar na minha fala, que eu ia fazer. Eu ia falar sobre esse caso, né, do professor, ele é de Porto Alegre, sim, professor. Sim, pode falar, né, certo? Não, no caso, o livro, eu achei ele bem importante, bem interessante, até estou pensando em ler ele todo. Ele é um livro que ele abre um leque, né, muito interessante, que é o garantismo, uma coisa que eu não tinha um entendimento do que era o garantismo, né. Então, graças ao livro, eu tive um entendimento maior, que ele andava em concordância com o pensamento que eu tenho, né. Eu também concordo com o professor, eu não acredito que seja o encarceramento em massa que vai ajudar a diminuir. Então, o garantismo, né, o autor desse livro, no caso, ele é considerado praticamente o pai do garantismo, né, ele que foi que começou a implantar o garantismo. Então, ele é uma pessoa, né, o autor, o livro é espetacular, a parte que eu li. E o que eu entendi? Eu entendi que toda a estrutura, ela deve se guiar de forma a impedir a possibilidade de punição a um inocente, ainda que isso custe a impunição de um culpado, né, que é o caso do professor que foi acusado de estupro, né? A sociedade, ela critica, ela olha uma pessoa que está sendo réu e já diz que é culpado, que tem que ser preso. E às vezes não é bem assim a situação, que é o caso desse professor. Obviamente tem muitas pessoas culpadas, mas também tem casos de pessoas inocentes. Por isso a importância do garantismo, na minha opinião, né? Sim. O cuidado todo é muito necessário, pessoal, porque alguém acusado termina com a vida da pessoa. Nós temos este professor, teve que ir embora do Rio Grande do Sul agora. Ele era casado, filhos, etc. Né? Teve que ir embora. Né? Ele somente... A única felicidade que ele tem é que os alunos dele mandaram mensagens e depuseram lá nos processos penais que ele respondeu a favor dele, né? Porque ele perdeu o cargo como professor, teve que ir embora agora do Rio Grande do Sul, que não tem mais volta. Depois de ser acusado, não tem volta, pode ser absolvido, que nunca vai ser a mesma coisa. E isso aconteceu lá na escola de base em São Paulo. Escolinha lá de pequeninos alunos, eles acusaram o dono lá da escola também de questões sexuais, apedrejaram a escola, teve que fechar a escola. No final do processo, foi absolvido, que não era, não teve mais volta, não abriu mais, terminou com o cara. Então, o processo penal termina com a pessoa. Então, é muito melhor, essa máxima é a maior verdade, tu ter até gente culpada fora da cadeia, mas jamais acusar um inocente, sem ter provas. E tem coisas muito absurdas, pessoal. O Lênin Streeck é um que bate toda semana mostrando coisas absurdas que acontecem, com o arbítrio do Estado. Né? Eu vi um caso em Estância Velha, aqui no Rio Grande do Sul, que o sujeito caminhoneiro
com 20 toneladas, eu não lembro bem, faz tanto tempo, mas é um caminhão superlotado, parece que é 20 toneladas. E ele atropelou 2 ou 3 galinhas no asfalto. Ele disse que não conseguia desviar, era muito arriscado ele desviar e tombar com todo o peso que tinha naquele caminhão. E vinha uma promotora, acho que é uma mulher, uma promotora atrás, num carro, e chamou a brigada, fez prender o cara, levaram para a delegacia, para o crime ambiental, o delegado teve que lavrar um termo circunstanciado, encaminhar para o judiciário, o indivíduo teve que ir para a audiência como acusado, né, como investigado. Lá o juiz mandou trancar, parar. Mas olha o que aconteceu com o cara, todo o trâmite, além do valor dos custos para o Estado, né? E um grande problema, pessoal, e eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui, né? É super importante todas as carreiras, né? Mas o grande problema é que quem é arbitrário, seja quem for, polícia, Ministério Público, Judiciário, não tem penalização, fica por isso mesmo. Né? Cometeu arbítrio, tipo esse que a gente está falando, e simples, tchau, pode ir embora. Né? Esses dias a gente viu aí, um cara ficou 14, 15, 16 anos preso, sem ter denúncia. O ex-dirigente do Inter, o cara é uma pessoa pública, Luiz Fernando Zac, ele era público por ser colorado e por ser político, foi deputado. Foi preso por 5 ou 10 dias, não recordo a temporada, no presídio central. Passados 5 anos do caso, isso já faz uns 2 anos que estou falando, ele sequer foi denunciado pelo Ministério Público. Terminaram com a carreira do cara. Agora ele está retomando lá, parece que ele é secretário de alguma coisa, porque o prefeito de Porto Alegre, certamente é amigo dele, chamou ele para ser secretário. Mas ele perdeu até uma carreira nova que ele estava iniciando de gestor de futebol, e um time de Santa Catarina estava contratando ele, e aí ligaram de volta dizendo que pela repercussão que tinha dado daquele caso, aconselharam a não contratá-lo. O cara sequer denunciado foi, quando mais responder a processo. Então, esse é o garantismo. Agora, se vocês optarem em aceitar essas ideias garantistas, serão consideradas pessoas não gratas. Podem ter certeza disso, né? Porque o senso comum diz que tem que matar todo mundo que for possível. Ok? Alguém mais aí gostaria de fazer o seu comentário? Eu gostaria de comentar uma frase que tem no nosso resumo do grupo 2, que o garantismo ele traz vedações de que os direitos indisponíveis não podem ser recusados nem pela pessoa, nem por uma assinatura de um contrato. A pessoa não pode nem assinar um contrato dizendo, eu não preciso desse direito. Não pode. É uma garantia da pessoa. Verdade. Então, assim... A liberdade está incluída aí, né, Daiane? Eu também associei, não sei se faz parte, né? No tempo da pandemia, que as lojas não podiam abrir, o comércio não podia abrir, e os empresários queriam abrir. Daí as pessoas diziam assim, os comentários, né, falavam assim, se vocês querem abrir, abram, mas daí vocês assinam um termo que não vai utilizar a UTI do hospital. Eu acho que daí isso também não pode, né? Como é que a pessoa vai recusar um direito que ela tem de ter uma assistência à saúde? Boa, Daiane, muito bem, parabéns. Exatamente este é o raciocínio. Não tem como não liberar aquela vaga naquele momento que a pessoa está necessitando em um hospital. Seja o empresário, seja qualquer um que descumpriu a regra, ou um preso lá do presídio. Este, inclusive, é um dos motivos, é o principal, porque os presos são do grupo de risco. Não é por eles exatamente, mas se der uma pandemia de preso infectado, eles vão para o hospital, e aí não teremos vaga. Essa é a questão. Então, não é porque eles têm prioridade na frente de policial ou na frente de professor, é pelo bem das pessoas, de todas as pessoas. Então fica aí uma dica, pessoal, quem gostou aí, a Ana, né, o Vonir, de dar uma estudada nesse livro e fazer um TCC, garanto que vão ser muito aplaudidos, né? Um TCC envolvendo, quem sabe, questões como a escola de base desse professor
e esse livro aí, que é tão mal falado por muitos e tão bem falado por outros também. Ok? Mais alguém quer comentar? Alguém me fala aí sobre o tema, ok? Alguém me fala aí a experiência de trabalhar, então, no Google Documento. Eu também nunca trabalhei. Passei para vocês, porque eu sabia da possibilidade, mas nunca trabalhei. Também acho difícil por desconhecer, né? Como acho que a Pamela falou. Alguém que trabalhou nele aí de casa, conseguiram compartilhar o documento entre vocês? Cada um escreveu um pouco da sua casa? No nosso grupo, professor, cada um fez a sua parte, fluiu perfeitamente. O grupo 3, né? Foi bem tranquilo. No início a gente ficou um pouco preocupado, que a gente não tinha feito nenhum trabalho assim, dessa maneira, mas a tecnologia está aí, está cada vez tá se renovando cada vez mais, e a gente tem que se adequando, né? E foi bem simples, não teve nenhuma complicação, assim, nenhuma dificuldade. Foi bem tranquilo. Que bom, então. É uma coisa que a gente vai ter que, com o tempo, ir se acostumando. Essas ferramentas do Google, eu também não estou muito acostumado, mas com o tempo a gente vai ter que ir acostumando. Tá bem, pessoal? Então, vamos dar uma olhadinha na aula, se ninguém mais quer falar, né? O espaço ainda está aberto. Eu vou buscar aqui o material de hoje, eu acabei não colocando ele na aula, mas eu vou colocar ainda hoje ou amanhã de manhã. Eu peço que alguém aí para me ajudar abra o Código Penal, ali pelo artigo 40, e o outro deixe na LEP aberto. Eu vou pedir para vocês lerem os artigos para mim, porque é imprescindível para a nossa compreensão. Estou com o meu Código Penal aberto. Tá. A Amanda. Outro, deixa eu... Quer que abra a LEP aí? Alguém vai abrir a LEP aí, por gentileza? Eu já estou procurando, viu? Tá bem, valeu, Rogério. Só para não esquecer, amanhã, quem quiser participar, vocês estão indo aí para o lado do TCC, perto das 5 horas a gente tem o evento que o grupo de pesquisa está promovendo, que é com uma professora de Santa Maria, especialista em escrever artigos científicos e publicações. Então, para quem aí, independentemente, está chegando perto do TCC, mas a maioria de vocês está indo para esse lado, tem que pensar já nisso, é uma boa dica de ingressar ali no Meet e assistir, das 5 a 6 no máximo. O endereço do Meet está nos cardzinhos que a gente está postando toda semana, e amanhã vou postar de novo do grupo de pesquisa, no Insta do grupo, e também no meu Insta, e demais de alguns alunos aí. Ok? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela. Acho que eu abri alguma coisa errada aqui. Isso aqui está errado. Estou com a impressão que eu não baixei do Canvas. Eu vou buscar ele aqui no Canvas, só um pouquinho. Esse Canva é uma outra ferramenta boa. Não tem muito tempo para explorar, mas é bem legal também, para montar aulas. Aqui. Professor, Teoria da pena. Oi, só uma pode dúvida. falar. Quando é que vai estar liberada a nota? Para postar? Olha, eu não sei bem, eu dei uma olhadinha, mas eu quero ler todas com calma, mas a expectativa para vocês é nota máxima. Eu gostei do que eu vi assim por cima. Em princípio, todos vão ter nota máxima.
Certo? Sim, sim. Tá, achei aqui o material. Ok, vou compartilhar então a tela. Tá, ok. Compartilhado, né? Sim. Então vamos lá, relembrando. O artigo 44, então, trata das regras para a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito. Eu peço que, acho que a Amanda, que está com o Código Penal aberto, que leia o artigo 44, que ali tem as ideias gerais. Ok, professor. Artigo 44. Estão me escutando? Sim. As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando: primeiro, inciso primeiro, aplicado pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Segundo, o réu não for reincidente em crime doloso. Terceiro, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Parágrafo 1º foi vetado. Parágrafo 2º. É isso, né? Uhum. Na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por 2 restritivas de direito. Parágrafo 3º. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Parágrafo 4º. A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar, será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Parágrafo 5º. Sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la, se for possível, ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Aí acabou. Tá bem, obrigado. Bom, essas são as regras gerais. Então, o juiz, né, pessoal, ele vai fazer a análise se é possível a substituição da PPL aplicada na sentença pela restritiva de direitos, de acordo com o que acabou de ser dito, né? Então, o juiz vai ter que analisar qual é a pena fixada, até não pode ser no máximo 4 anos, questão ali de não ter violência contra a pessoa, questão da primariedade no crime doloso, ausência de violência e grave ameaça contra a pessoa,
e circunstâncias judiciais favoráveis. Regras, então, para substituição. Conforme o 44, parágrafo 2º, se a pena for igual ou inferior a 1 ano, pode substituir, então, por uma PRD ou por uma multa. Então, PPL igual ou inferior a 1 ano, o juiz pode aplicar uma pena restritiva de direito ou uma multa. Se a pena for superior a 1 ano, o juiz deverá substituir por 2 penas restritivas de direito ou por uma PRD e uma multa. Então, sempre 2 penas. O juiz, então, dá sentença que faz a conversão da PPL na PRD e o juiz da execução, que promove a devida execução da PRD. Inclusive, o juiz da execução, conforme nós veremos, ele fará convênios com entidades públicas, ele requererá auxílio da iniciativa privada, ele poderá trocar a forma de execução da pena. Por exemplo, o sujeito está cumprindo lá uma PRD de 1 hora por dia na biblioteca pública às 7 da noite, 7 às 8. E ele trabalha no hospital e inverte turno, passa para a noite. Então, ele não vai poder cumprir essa PRD às 7 às 8. Então, o juiz pode alterar esse cumprimento. Tudo isso é o juiz da execução. Regras para substituição, então, né, conforme eu acabei de falar, de acordo com o artigo 147 da LEP, e aí o Alvonir pode ler para nós aí 147, por favor, Alvonir. Sim, pois não. Disposições gerais. Artigo 147 da LEP. Transitada em julgada a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o juiz de execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares. Pode ler 148 também, Alvonir. Artigo 148. Em qualquer fase da execução, poderá o juiz, motivadamente, alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e a delimitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal. Tá, ok. Então, foi o que nós falamos, né? Quando o indivíduo começar a cumprir a PRD, ele passa a ser fiscalizado, enfim, as decisões serão tomadas pelo juiz da execução. O juiz da execução vai trabalhar com uma lista de colaboradores das entidades públicas, vai pedir auxílio às entidades privadas, para onde o sujeito possa ir cumprir as penas restritivas de direito, serviço comunitário principalmente. Delegacias, bibliotecas, empresas, hospitais, né? Principalmente, muitas vezes ocorre no serviço de limpeza nesses locais. E o juiz, conforme eu também já tinha falado, pode alterar a maneira de cumprimento da prestação de serviço comunitário e até a delimitação do fim de semana. Amanda, para nós, o artigo 55 do Código Penal. Só um minutinho. Artigo 55. As penas restritivas de direitos referidas nos incisos 2, 3, 4, 5 e 6 do artigo 43 terão a mesma duração da pena privativa de liberdade, substituída, ressalvado o disposto parágrafo 4º do artigo 46. Tá. Quais são as penas do inciso? Do inciso... Peraí. Um pouquinho. Inciso 3, 4, 5 e 6 do artigo 43. Tá, agora lê para nós lá, por favor, o artigo 43. O artigo 43
As penas restritivas de direito são: primeira, prestação pecuniária. Segundo, perda de bens e valores. A terceira foi vetada. Quarto, prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. Quinto, interdição temporária de direitos. 6, limitação do final de semana. Tá. Agora, faz um favor, lê com calma de novo o artigo 55 para nós entendermos. A Amanda acabou de ler quais são as penas restritivas de direitos que estão no artigo 43. Nós temos que ver quais têm o mesmo período da PPL. Pode ler para nós o 55. Tá. Artigo 55, então. As penas restritivas de direitos referidas nos incisos que eu acabei de ler, que são o terceiro, que foi vetado, o quarto, que é a prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, o quinto, que é a interdição temporária de direitos, e o sexto, que é a limitação do final de semana. Neste artigo terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 46. Tá, vamos lá, agora sim ficou perfeito. Então, quando o juiz substitui uma PPL por uma PRD, a ideia, dependendo, obviamente, de qual é a PRD, é um dia de PPL por 1 hora de PRD, ou, se for prestação de serviços comunitários. Enfim, os mesmos dias de PPL e os mesmos dias de PRD, só que não são 24 horas. Então, a PPL, 300 dias de prisão, 300 dias de PRD. Se for serviço comunitário, 1 hora por dia. Então, isso serve para o serviço comunitário, para interdição temporária de direito, por exemplo, proibição de dirigir, e para limitação de fim de semana, que nós veremos que o indivíduo deve comparecer a um presídio ou local determinado pelo juiz 5 horas diárias no sábado e domingo. Vai ser pelo mesmo período. Pegou lá 3 anos, 1 ano, 365 dias, 1 ano. Então, durante 1 ano, final de semana, sábado e domingo, o sujeito vai ter que ir lá no presídio ou onde o juiz determinou. Bom, esta equação não serve para essas duas penas aqui, ó. Perda de bens, não tem como eu fazer esse juízo de ponderação. O indivíduo pegou 1 ano, 365 dias, 1 ano. Como que vai compatibilizar com a perda de bens? É impossível. Da mesma forma com a prestação pecuniária, não é possível ligar 1 ano de pena à prestação de serviço comunitário. Desculpe, a prestação pecuniária. Então, só serve esta compatibilização, esta equação do mesmo tempo de prisão, pena privativa de liberdade, com o mesmo tempo de pena restritiva de direito, para estas 3 PRDs, prestação de serviço comunitário, interdição temporária de direito e limitação de fim de semana. Isso vocês entenderam? Entenderam, pessoal? Posso ir adiante? Sim. Sim. Então, olha aqui, ó. E qual é a possibilidade de cumprimento? Lê para nós o parágrafo 4º, Amanda, do 46. Tá bem. Só um pouquinho. Se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo. Artigo 55. Nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Tá, por favor, repete. Se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo. Artigo 55. Nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada.
Quer que eu Tá. leia no artigo 55? Qual artigo? Pode ler. 55 diz que as penas é aquele mesmo que eu li agora. Sim, isso. Tá. Assim, ó, pessoal, se o indivíduo pegar até 1 ano de PPL substituída por PRD, por exemplo, serviço comunitário, ele vai ter que cumprir 1 ano, 1 hora por dia, durante 1 ano. Agora, se o sujeito pegar mais de 1 ano, poderá cumprir essa pena em menor tempo, em menos de 1 ano. Nunca superior a 50%. Então, ele poderá cumprir 1 ano em 6 meses, que é o máximo possível. Não poderá cumprir 10 horas, 20 horas, 10 horas por dia, 12 horas por dia. Não, ele tem que cumprir, então, 1 hora por dia, nesse caso, mais de 1 ano, 1 ano e 1 dia. Vai cumprir 6 meses, 2 horas por dia. Agora, como eu falei, a perda de bens e a prestação pecuniária, que nós veremos em seguida, não tem como fazer essa ligação com a quantidade de pena privativa de liberdade. Nenhuma pergunta até aqui? Revogação da prestação de serviço comunitário. Pode ler o parágrafo, o artigo 181 e o parágrafo 1º, caput e o parágrafo 1º, Alvonir. Ok. Artigo 181 da lei. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal. Parágrafo 1º. A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado, a linha A, não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a legitimação por edital, a linha B, não comparecer injustificadamente à entidade ou programa em que deva prestar serviço, a linha C, recusar-se injustificadamente a prestar o serviço que lhe foi imposto, a linha D, praticar falta grave, a linha E, sofrer condenação por outro crime, a pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa. Ok, é isso? É isso. Obrigado. Então, o que o Alvonir acabou de ler está aqui, ó. Vai ser revogado, ou seja, o indivíduo está cumprindo uma prestação de serviço comunitário, que substituiu uma pena privativa de liberdade, e ele retornará a cumprir a PPL. Será revogada a PRD, prestação de serviço comunitário. Quando? Inicialmente, se ele não for encontrado, né, para cumprir a pena. Mesmo que seja por edital, ele vai ser notificado, vai ser instruída essa determinação de iniciar o cumprimento da PRD por edital, e ele não aparece, nem por edital e nem por encontrado. Primeira situação. A segunda, se ele não for, né, na entidade onde foi designado que preste o serviço. Desde, obviamente, que não tenha justificativa. Ele está doente, não foi 1 semana. Né? Deve mandar alguém avisar, mas, enfim, não conseguiu. Recusar-se injustificadamente a prestar o serviço que foi designado, praticar falta grave, lá do artigo 50 da LEP, que nós já lemos diversas vezes, e sofrer, ou, por último, sofrer condenação a uma pena privativa de liberdade, em outro processo, e esta PPL não for suspensa. Suspensa é suspensão condicional da pena ou outros tipos de sursi processual. É o que, por exemplo, se o sujeito foi condenado lá a uma pena privativa de liberdade, não cabe sursis, que nós estudaremos nesta matéria. Não era o caso de sursis processual, que é lá no processo penal vocês estudarão. Bom, o que vai acontecer? Ele vai ter que cumprir pena no presídio. Se ele vai ter que cumprir pena no presídio, ele não pode cumprir prestação de serviço comunitário na biblioteca, na delegacia, no hospital.
então vai ser revogado essa prestação de serviço comunitário. Perguntas? Revogação da limitação de fim de semana. Parágrafo 2º, Alvonir. Vamos lá. A pena de limitação de fim de semana será convertida quando o condenado não comparecer ao estabelecimento designado para o cumprimento da pena, recusar-se a exercer a atividade determinada pelo juiz, ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras da A, D e E do parágrafo anterior, as que foram lidas anteriormente. Pode ler para nós aí, A, B e E. Não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital. A linha B, não comparecer injustificadamente à entidade ou programa em que deva prestar serviço. A linha C, recusar-se injustificadamente a prestar o serviço que lhe foi imposto. A D, praticar falta grave. A E, sofrer condenação por outro crime, a pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa. No caso aí era A, B e E, né? As três. Pois é. Bom, então essa a limitação de fim de semana, como nós veremos ato contínuo, o sujeito tem que ir ao presídio ou onde o juiz determinar. A lei manda ir ao presídio no final de semana, sábado e domingo. Quando vai ser revogada essa limitação do fim de semana e terá que cumprir PPL? Quando o condenado não comparecer ao local designado para cumprir a PRD, quando houver recusa em cumprir atividades determinadas pelo juiz, o que é isso, pessoal? Além de comparecer ao estabelecimento prisional para permanecer sábado e domingo, o juiz pode determinar que ele faça algum curso. Por exemplo, se for caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar que ele faça algum curso lá de reciclagem, enfim, algum curso, e que envolva esta situação da violência doméstica. Então, se ele não cumprir esta determinação do juiz, ou um curso de trânsito, se for crime de trânsito, por exemplo, ele será convertido, então, a PRD em PPL. Não for encontrado para iniciar a pena, mesmo que seja por edital, como leu o Alvonir, praticar falta grave, lá do artigo 50, né, do Código da LEP, combinado com 39, em duas situações, sofrer nova condenação a PPL não suspensa. A mesma coisa, se o indivíduo foi condenado a uma pena privativa de liberdade, não foi alvo de sursis, nem penal e nem processual, ele vai ser preso. Se vai ser preso, ele não pode comparecer no presídio para cumprir uma limitação do fim de semana, ele já está preso, como é que ele vai comparecer para cumprir outra pena? Então, vai ser revogado, vai se transformar em PPL novamente e vai somar com a pena nova. Revogação da interdição temporária de direitos. Parágrafo 3º, Alvonir. Vamos lá. A pena de interdição temporária de direitos será convertida quando o condenado exercer injustificadamente o direito interditado ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras A e E do parágrafo desse artigo. Não iniciar o cumprimento, né? Não for encontrado, né? Sim. E a E, PPL. Sofrer condenação por outro crime. A pena privativa da liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa. Ok. Bom, então, o indivíduo vai ter revogada a PRD, interdição temporária de direitos, vai ter que cumprir a pena privativa de liberdade. O que é uma interdição temporária de direito? Proibição de advogar, proibição de clinicar, no caso do médico, um técnico de enfermagem, um arquiteto, um motorista, perder a CNH. Então, isso tem interdição temporária de direito. Vai ser revogado, então, quando exercer sem justificativo o direito interditado, está suspensa a carteira de ordem e o sujeito
por pena, né, restritiva de direito. E o sujeito continua advogando. Então, vai ser revogada e vai ser transformada em pena privativa de liberdade. Não dar início ao cumprimento da pena ou sobrevier condenação, né, por outro crime, a pena privativa de liberdade. E o sujeito não poderá, então, estará impedido, né, de cumprir essa interdição temporária de direito, que estará dentro de uma cela. A revogação da perda de bens é automático, né? O sentenciado se desfaz do bem perdido antes da execução. Então, o sujeito é penalizado. Esse pessoal, por exemplo, que vive de compras e vendas de objetos no Uruguai e no Paraguai, na época que o dólar está barato, principalmente, tem casos que já foram sentenciados a perder até casa, né? Porque viviam só disso. Então, esse sujeito, perdendo o bem, ok, a pena estaria extinta quando entregar o bem, cumpriu a pena. Mas se ele vender o bem, por exemplo, se desfizer do bem, antes de fazer a entrega, antes da execução, aí haverá essa conversão, então, da PRD, perda de bem, para PPR. E a revogação da prestação pecuniária, que é a pena financeira, né, pagar uma prestação pecuniária, quando injustificadamente o sentenciado deixa de pagar. Alguma pergunta, pessoal? Bom, nós já vimos ali alguns casos, né? Agora, de regra geral, quando sobrevém uma PPL por outro crime, deverá ser revogado a PRD, qualquer uma que seja, conforme o artigo 44, parágrafo 5º do Código Penal. Se tu puder ler para nós o parágrafo 5º, Amanda. Quinto do Código Penal? Isso, do 44. Sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Ok, então vamos lá. Se o indivíduo está cumprindo a prestação de serviço comunitário no hospital, se o indivíduo está cumprindo a interdição temporária de direitos, né, obrigar a não advogar, se o indivíduo está cumprindo uma limitação de fim de semana no estabelecimento penal, de cumprimento de pena, aí vem a PPL nova, ele vai ao presídio, não houve substituição para o PRD. Como é que ele vai cumprir? Lá dentro do presídio, serviço comunitário. Como é que ele vai cumprir a interdição temporária de direitos se ele não pode ir para a rua? E como é que ele vai cumprir a limitação de fim de semana se ele não pode sair da cela dele? Então, está inviável nesses casos aqui, vai ter que haver a conversão da PPL, da PRD em PPL. Agora, se for uma PRD desculpa, aqui ficou de multa, está errado isso aqui, pessoal, tem que ter cuidado. Prestação de serviço pecuniária, PRD de prestação pecuniária. É diferente, multa é uma coisa, prestação pecuniária é outra, depois eu vou explicar. Então, estava errado isso aqui. Então, PRD de prestação pecuniária, aí sim poderá o juiz não converter. O indivíduo está cumprindo uma PSC, prestação de serviço comunitário. Aqui. Então, aí ele, nesse caso, converte. Agora, ele está pagando uma prestação comunitária e vem uma PPL. Não há necessidade do juiz converter. Pode, mesmo estando preso, se ele tem condições financeiras, realizar o pagamento da prestação pecuniária. Entenderam isso ou ficou complicado do jeito que eu falei? Tudo bem? Para mim, sim.
Falta grave, então, pessoal. Poderá haver a conversão em caso de falta grave. Né? Alguns casos aqui, artigos 51 e 181, parágrafo 1º, a linha D da LEP. Lê para nós o 51 do Código Penal, Amanda. Desculpa, é tudo da LEP, nada do Código Penal. Né? Tudo da LEP. Caput 51? Isso. Comete falta grave ou condenado a pena restritiva de direito que, inciso 1º, descumprir injustificadamente a restrição imposta. Inciso 2º, retardar injustificadamente o cumprimento da obrigação imposta. Inciso 3º, inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 desta lei. Uhum. E a letra D do parágrafo 1º do 181. 181? É. A linha D. 181. Parágrafo... 1º, a linha D. A linha D. Não comparecer injustificadamente à entidade ou programa em que deva prestar serviço. Tá, ok. Então, pessoal, tudo isso que foi lido e está aqui o sujeito cometeu uma falta grave, haverá conversão da PRD em PPL. Primeira situação, descumprimento ou retardo injustificado de cumprir a obrigação imposta, né? Segundo, não execução do trabalho determinado. E terceiro, desobedecer a servidor ou desrespeitar qualquer pessoa. Essas, então, são as básicas aqui das faltas graves. Aliás, ali, professora, a linha D é praticar falta grave, né? Isso aí. Bom, no caso de haver a conversão da PRD em PPL, tem que respeitar um prazo mínimo. Vai ser, primeira coisa, o tempo cumprido de PRD é descontado da PPL. 3 anos de PPL. 3 anos de PRD. Um dia de PRD por um dia de PPL. Só que aqui, no caso, vai ser 1 hora, né, na PRD. Então, ele vai descontar. Se ele já cumpriu, vamos fazer um exemplo aqui bem drástico. 3 anos, 11 meses, 25 dias. 3 anos, 11 meses, 25 dias da PRD, Prestação de Serviço Comunitário, ou Prestação de Serviço Social. PSC, Prestação de Serviço Comunitário. Então, falta quantos dias? 5 para extinguir a pena. E ele deixa de ir, não vai mais. Falta 5 dias, não vou mais. Vai ser convertido em PPL e ele deverá cumprir 30 dias. Dos 5 que faltavam, vai cumprir 30. Agora, se ele cumpriu 3 anos, condenação, PPL, 3 anos. Ele está cumprindo PRD, Prestação de Serviço Comunitário, 2 anos. Ele vai retornar ao presídio em caso de conversão, qualquer uma das conversões que nós falamos até agora, e terá um saldo de 1 ano para cumprir, porque desconta os 2 anos de PRD. Perguntas? Isso acontece muito com o contrabando, como o senhor falou, né? Descaminho, contrabando. Verdade. Bom, vamos então adiante. Penas restritivas de direito em espécie. Nós vimos tudo, como que faz a substituição das PRD da PPL por PRD, como que elas são autônomas e substitutivas. Nós vimos quais são as condições para substituir a PPL pela PRD. Vimos quando há revogação da PRD e passa a cumprir PPL. Então, agora vamos iniciar, pelo menos, quais são
as penas restritivas de direito em espécie. Primeira delas, prestação pecuniária. Pode ler para mim o parágrafo 1º do artigo 45, Amanda. Tá bem. Parágrafo 1º? Isso. Artigo 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos artigos 46, 47 e 48. Parágrafo 1º. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou à entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. Tá, ok. Pode ler o parágrafo 2º já, depois eu vou tratar dele. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. Tá bem. Bom, então a prestação pecuniária é a primeira PRD, ela consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou família da vítima, né? E deve ser respeitada uma ordem de preferência. Se não tiver vítima, não tiver família da vítima, aí vai para uma entidade pública de fins sociais. Primeiro, para essa ordem preferencial que foi lida ali no parágrafo 1º pela Amanda. Cônjuge, própria vítima, cônjuge, filhos, pais, etc. Esta prestação pecuniária fixada pelo juiz não pode ser inferior a 1 salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. Então, por exemplo, alguém lembra aí, no início da aula nós tratamos, qual a pena que pode ser aplicada a apenas uma prestação pecuniária? Qual o máximo da pena? PPL. Lembra? Amanda leu. Pode ler o parágrafo 2º do 44, Amanda. Sim, só um pouco. Na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por 2 restritivas de direitos. Tá, uma pergunta. Pensem e me respondam. O indivíduo pegou 5 meses de PPL. Pode substituir por uma prestação pecuniária? Pode? Por quê? Porque é inferior a 1 ano. E por que pode ser prestação pecuniária? Porque está na lei. O que diz a lei? Na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por uma multa ou por uma restritiva de direitos. E o que é a prestação pecuniária dessas 2 situações que tu apontou aí? Se cobra.
Dessas duas que tu acabou de ler. Do parágrafo 2º? Isto. A pena, ela pode ser, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma restritiva de direitos, não é isso? Tá, e o que é a prestação pecuniária? Multa? Não. Não? Aí diz multa ou uma PRD, é isso, né? Isso. Desculpa, Tá. pode ser feita por multa ou por uma restritiva de direitos. Tá. Então, isso que eu queria que vocês entendessem. Prestação pecuniária não é multa. Aí tem multa ou PRD, é isso, né? Seria uma conversão, professor. Sim, mas aí diz multa ou PRD, né, Amanda? Isso. Tá. Por multa ou por duas restritivas de direito. É o que Não, a primeira parte, 5 meses, 6 meses, até 6 meses. Lê de novo a primeira parte, por favor. Na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direito. Aí, multa ou uma PRD. No caso de 5 meses, que eu dei o exemplo, a PRD é essa aqui, pode ser uma prestação pecuniária. O juiz pode escolher prestação pecuniária, perda de bens, valores ou bens, interdição temporária de direitos, dependendo do crime, prestação de serviço comunitário, limitação de fim de semana. Então, eu queria chamar a atenção de vocês, por isso que eu me alonguei na conversa, que essa prestação pecuniária não é a mesma multa que está escrito aí. A multa é uma coisa, a PRD que fala aí pode ser a prestação pecuniária. Entendido isso? Cara em dúvida? Não? Olha só. Essas 3 penas aqui estão no artigo 32 do Código Penal. Pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e multa. Então, prestação pecuniária é uma PRD, não é multa. Então, quando o parágrafo 1º do 45 lá diz que pode ser substituída nas condenações a pena privativa de liberdade igual ou inferior a 1 ano, o juiz pode aplicar multa ou uma PRD, a PRD pode ser, dependendo da situação, a prestação pecuniária. Tá bem? Entendido? Então, vamos adiante. O abatimento, fala aí. Se vocês não ouviram falar ainda, creio que sim, quando o indivíduo é condenado, forma um título executivo. Pode pegar essa condenação e cobrar um valor, uma indenização no juízo civil. Então, se o indivíduo pegar essa condenação e executar e receber uma indenização, poderá haver abatimento do valor pago como prestação pecuniária. A reparação civil foi maior que a prestação pecuniária? É provável que sim. Aí vai ser descontado, então, desta reparação civil, que vai para a vítima ou seus familiares, do valor já pago a título de prestação pecuniária. Porque a prestação pecuniária, lembrem, ela vai para a vítima ou familiares da vítima. Somente em último caso, para a entidade social. Então, vai para a vítima ou familiares. E aí, nesse caso, havendo condenação à reparação civil, pode ser abatido desta reparação civil o valor da prestação pecuniária. Amanda, pode ler para nós de novo o parágrafo 1º, só na parte que fala aí de quem são as pessoas beneficiadas pela prestação pecuniária? Qual é o artigo? O parágrafo 1º do 45. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes
ou a entidade pública ou privada com destinação social de importância fixada pelo juiz não inferior a 1 salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. Tá bem, obrigado, Amanda. Então, eu queria a parte das pessoas. Vocês viram qual é a ordem de preferência? É a vítima ou seus familiares. Esta é a ordem de preferência. E, depois, caso haja uma reparação civil, num processo civil, e receber o valor, o autor do delito poderá descontar o que ele já pagou a título de prestação pecuniária desta reparação civil. PRD, então, conforme eu já disse, é diferente de pena de multa, principalmente porque a PRD, prestação pecuniária, ela é dirigida à vítima ou sua família. A multa, ela é encaminhada ao Fundo Penitenciário Nacional, e já existe também Fundo Penitenciário Estadual. Tá? Então, vai para o Fundo Penitenciário a multa, que é essa aqui do artigo 32, né? E a prestação pecuniária é uma PRD do artigo 44 ali em diante. Bom, a Lei Maria da Penha proíbe prestação pecuniária ou cestas básicas. Então, não é possível para alguma situação que envolva a violência doméstica, obviamente não pode ter violência, né, contra a pessoa, mas pode ser contra o objeto, se for em razão doméstica, né, e couber prestação, não cabe prestação pecuniária. PRD de prestação pecuniária e cesta básica não pode na Lei Maria da Penha. E a prestação, conforme... Oi. A multa e o PRD, a diferença, então, é a destinação do dinheiro. Isto é a principal. Em primeiro lugar, porque a multa ela não é uma substituição. O juiz já aplica, por exemplo, junto com a PPL. Se eu pegar o artigo 155 do Código Penal, se a Amanda puder olhar aí, é reclusão e multa. 155 do Código Penal. Caput. Mas 55 eu já li. Não, 155. Ah, desculpa. Furto. Bom que eu tô decorando os artigos. Isso é bom, é verdade, é assim mesmo que se decora. Não, é verdade, daí eu... Furto. Artigo 155. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia ou móvel. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Aí, ó. Reclusão e multa. Então, deixa eu botar direitinho aqui. Reclusão e multa. Quer dizer o quê? Que essa multa, além de ser dirigida ao fundo penitenciário, que é uma grande diferença da prestação pecuniária, que vai para a vítima, essa multa não é PRD, ela não substitui nada. A PRD substitui a PPL. A multa não substitui nada, ela é uma pena autônoma. Ela é aplicada juntamente com a reclusão. Então, aqui já tem duas diferenças, a destinação e porque ela não é substitutiva como é a prestação de serviço a prestação pecuniária. Certo? Eu não vi quem perguntou, mas entendeu? Sim. Entendo. Tá bem. Alguma pergunta ou posso ir adiante? Vamos mais 10 minutos. 8h30 passaram, vão até 20 para as 9. Perda de bens ou valores. Bom, então, o que são bens ou valores? São títulos ou ações que o indivíduo tem, e outros bens, né? Bens ou valores, esses valores podem ser em títulos, ações, dinheiro, etc. É encaminhado ao Fundo Penitenciário Nacional também. E o limite da tomada, da retirada desse bem ou valor é o prejuízo que foi causado pelo acusado, pelo condenado, ou o provento que ele obteve, né, desse delito.
E outro limite é a herança. Se o acusado vier a falecer, nós todos sabemos, creio que vocês já saibam, que o artigo 5º, que garante o direito de propriedade, também de que a pena não passará da pessoa do condenado, ele autoriza que a cobrança vá até a parte civil, a parte de valores, vá até o limite da herança. Então, quando o artigo 5º diz que a pena não passará da pessoa do condenado, podendo a perda de bens ou valores ir até o limite da herança deixada pelo réu que vier a falecer, pelo condenado que morrer. Então, nesse caso aqui, o bem ou valores retirados na sentença, perdidos na sentença, se vier a falecer o proprietário, pode ir ao limite da herança. Exemplo que o Alvonir falou, eu vi uma sentença em Uruguai, acho que é uruguaiana, ou não, Livramento, eu acho. O sujeito perdeu uma casa. Ficou comprovado nos autos que aquele bem imóvel, que eu não sei se é o único ou não recordo agora, aquele bem imóvel foi comprado apenas com dinheiro de contrabando e descaminho. Trazia bugiganga do Uruguai e só fazia isso na vida. Então, o juiz conseguiu determinar que aquele bem, aquela casa, era fruto do dinheiro ilegal, contrabando ou descaminho. E aí perdeu a sua casa. Vamos ver mais esse aqui, prestação de serviço comunitário. E aí a gente encerra por hoje. Então, é executar serviços gratuitos, por exemplo, em hospital, biblioteca, delegacia de polícia, quartéis, etc. Né? A previsão, então, lá no 46, parágrafo 1º e 2º do Código Penal e 30 da LEP. Pode ler para nós o 46 caput, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do Código Penal, Amanda. 46 caput, primeiro. Nós já lemos, mas não custa ler de novo. Artigo 46, que se fala da prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a 6 meses de privação de liberdade. Parágrafo 1º. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. Segundo, a prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres em programas comunitários ou estatais. Pode ler o terceiro. As tarefas a que se refere o parágrafo 1º serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. E o parágrafo 4? O quarto? Uhum. Se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo. O artigo 55. Nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Tá, ok. Então, resumindo, e aí depois eu vou pedir para o Alvonir ler o 30 da LEP, resumindo, o que tem? Essas tarefas, o serviço, a prestação de serviço comunitário é a execução de serviços gratuitos, né, em locais como hospitais, delegacias, bibliotecas, quartéis, etc. Ela só pode ser adotada, cuidem bem isso aqui, para PPL superior a 6 meses. No mínimo 6 meses, então, tem que ser a PPL para poder haver a substituição pela PRD, prestação de serviço comunitário. Cada dia de PPL corresponde a 1 hora, aqui ficou um dia, não, 1 hora de trabalho.
Então, 1 ano de PPL vai ser 1 ano, 1 hora por dia, durante 1 ano de PSC. E a PSC, quando for superior a 1 ano, aí sim poderá cumprir até o limite de 50%. Então, se é 1 ano e 1 dia, por exemplo, que é o poderá haver, superior a 1 ano, né, 1 ano e 1 dia, poderá haver, então, em 6 meses, 6 meses de cumprimento de prestação de serviço comunitário, será a razão de 2 horas por dia, que daí dá o limite de 50%. A ideia é que as tarefas que sejam impostas ao indivíduo sejam de acordo com a aptidão do sujeito, né? E deve haver um relatório mensal de onde está sendo executado o serviço comunitário. Então, pode ler para nós o artigo 30 e o 150 da LEP Albonito. Sim, pois não. O caput do artigo 30 diz que as tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. E o 150 diz que a entidade beneficiada com a prestação de serviços encaminhará mensalmente ao juiz da execução relatório circunstanciado das atividades do condenado, bem como, a qualquer tempo, comunicação sobre ausência ou falta disciplinar. Bom, pessoal, então, a ideia, a nossa aula hoje, para de gravar aqui, era esta, né? Avançamos um pouco mais, e a semana que vem nós vamos terminar a